noite a todos. É com grande alegria que vamos iniciar essa noite de estudo, de aprendizado, na presença do nosso Pai amado, nosso Criador, e de Jesus Cristo, nosso guia, nosso objetivo como homem na terra, nosso exemplo, nosso Cristo planetário, Jesus. Pai de grandeza, de bondade infinita, Criador dos mundos, eterno, perfeito, o nosso Pai que estás nos céus. Estamos aqui, querido Pai, em mais uma noite, onde queremos te encontrar, onde queremos te enxergar, onde queremos te escutar, onde queremos aprender as suas leis, através do conhecimento libertador, através do Consolador prometido, o Espiritismo. Pai de amor, queremos te sentir em nossas vidas, te compreender e darmos graça às oportunidades que o Senhor nos oferece através das vidas sucessivas reencarnatórias. Obrigado, Pai amado, por nos educar. Afaste de nós a revolta, afaste de nós o modo sombrio, negativo de ver a vida, e coloque no coração de cada um de nós, Pai, a marcha do Evangelho, através dos ensinamentos do Cristo revivido, explicado através da doutrina, o Espiritismo. Que possamos cantar louvores nos mundos felizes, cânticos de amor, de bênçãos, porque estamos nos melhorando e queremos buscar a Ti, Pai amado, a Sua luz, a Sua misericórdia, enxergando a vida com bons olhos. Gratidão pela oportunidade que o Senhor nos oferece mais uma vez, e que possamos abrir os olhos enquanto é tempo, observarmos as chances, as oportunidades que temos de nos melhorar nesta vida mundana e passageira, ao lado do Espiritismo, ao lado de Jesus Cristo. Que o nosso irmão amado Ricardo, que está aqui conosco, possa sentir as bênçãos e ser intuído na noite de hoje, e nós, em comunhão, como irmãos, vibrarmos amor e alegria por essa oportunidade que o Espiritismo nos oferece. Obrigado, Pai amado, pela cruzada abençoada por todos os trabalhadores, e derrama sobre nós todas as luzes necessárias para que não mais possamos enfraquecer, não mais desistir, não mais deixar de vir aqui te buscar e te colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Deus, de Jesus, iniciamos a nossa primeira parte com o nosso querido irmão Ricardo de Guaraci. Que assim seja. Obrigado.
noite, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês aqui nesta casa. É realmente uma grande alegria voltar à cruzada ainda este ano para concluirmos, a atividade desse ano de 2022 e ver a casa tão cheia, com tantos corações nesses dias de festa em que muitas vezes esquecemos do alto, esquecemos da festa espiritual que nos liga a Deus e precisa ser sempre cultivada. Então é uma grande alegria recebê-los aqui. Desejo a todos que estejam em paz nessa noite. Vamos rogar ao Mestre Jesus que ouve os nossos pensamentos, escuta as nossas necessidades, que Ele consiga atender a cada um conforme as suas necessidades nesta noite. Que tenhamos a condição de receber dele a intuição, o alimento espiritual, a proteção que cada um busca nesta casa, para que possamos revigorar as nossas forças e sairmos daqui em paz. Vamos rogar a Ele também que nos ajude a organizar as ideias para a reflexão que vamos tentar fazer. O Mestre pronunciou certa vez uma frase que acabou recebendo variadas interpretações no caminho do cristianismo e deve ser conhecida de todos vocês. Ele disse assim: orai e vigiai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa fala resume, na compreensão ampla que Jesus tinha das leis divinas, o grande dilema do espírito imperfeito. Do espírito que, na faixa evolutiva que é a nossa, ainda não conseguiu compreender o verdadeiro sentido da matéria e das experiências materiais. E por ainda não ter conseguido alcançar essa compreensão, encara variadas dificuldades em suas encarnações e no tempo fora das encarnações. Na experiência do cristianismo, essa frase acabou provocando uma dissociação nas nossas responsabilidades, pois Jesus dizia que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E aí nós pensamos assim, então a culpa é da carne, não é minha, do espírito, Quando eu estou nela, ela é fraca, ela erra, ela nos inclina a erros e excessos, então o problema é dela, depois ela resolve com a consciência. Só que em verdade não é assim. É necessário compreendermos, isso é muito importante, de que tudo que existe na criação, em qualquer nível da vida, seja nos mais primitivos e brutos, até os mais altos em que habitam as entidades celestiais em comunhão com Deus, tudo isso é divino, provém da fonte criadora e tem um propósito que é do bem, que é para a construção do bem. Então a matéria, como a conhecemos no nível de encarnação, ela não é ruim, ela não é um problema e ela não é a culpada pelos erros do espírito. Ela é tão divina quanto a consciência de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá vida a esse planeta. Ela é tão divina quanto os nossos espíritos imortais, fonte da inteligência, do livre-arbítrio, da moralidade. O problema em si da fala do Mestre, no entanto, mostra um desafio do encarnado e do desencarnado na faixa evolutiva em que nos encontramos. Vamos tentar entender isso. Recentemente nós tivemos o campeonato de futebol, a Copa do Mundo, e naturalmente todos ficaram desaprontados com a eliminação do Brasil nas quartas de final.
E era uma sexta-feira, estávamos todos preparados para aproveitar o fim do dia e o final de semana, preparados para o próximo jogo, não é? E, no entanto, não foi possível seguir. E eu não sei se vocês perceberam, a psicosfera daquele final de semana foi extremamente difícil, não é? Porque uma coletividade de mentes desagradadas com uma realidade, talvez com raiva, talvez desapontadas, frustradas, somando vibrações no mesmo momento, naturalmente vai criar alguns obstáculos, não é? Então foi desagradável a experiência para todo mundo naquele dia, até aqueles que não tinham nenhuma atenção com aquilo. Porque em verdade, todos nós desejamos o triunfo. O encarnado, ele procura vencer. Vencer nas compreensões da vida material que ele entende, né, do que é vencer. E quando nós perdemos, nós nos sentimos muito maus, não é mesmo? É muito desagradável perder qualquer coisa. E naquele momento perdíamos nós a oportunidade de seguir naquele campeonato que é apenas de um esporte da terra. Essa noção de que perder faz mal está na base desse problema da fraqueza da carne. Pois nós ainda desejamos vencer na carne. Vencer segundo as regras do mundo material, estabelecida em ilusões e enganos. Quando teve o outro jogo, dando esses exemplos que é recente, né? Porque na verdade o tema dessa palestra surgiu naquele dia, que eu fiquei bastante desapontado também, não é? E a vibração muito ruim. Eu fiquei pensando, mas que coisa, né? Não seria possível viver com patamares melhores de harmonia? E aí fiquei pensando. O jogo anterior, com a Coreia do Sul, nós tivemos um excelente desempenho. Só que quando chegou ali no final do primeiro tempo, eu comecei a ficar muito incomodado também pelos coreanos. E aí eu comecei a torcer contra. E era o dia do aniversário da minha mãe. E ela, dia 5, né? E ela queria que fizesse 5 gols. Eu falei, mãe, tenha misericórdia, né? Existe do outro lado também um país, também pessoas que fizeram um esforço possível no aprendizado daquele esporte para estarem ali. Da mesma forma como nós sofremos muito com aquele jogo triste, não é? Com a Alemanha, que eu prefiro não mencionar o placar, os coreanos também, naturalmente, não estavam felizes com aquele resultado. Eu fiquei desagradado pelos coreanos e fiquei muito feliz quando eles fizeram um gol. E eu fiquei refletindo assim, de fato, os jogos do mundo precisam ser ajustados. Pois um jogo em que apenas um povo sorri e todos os outros choram porque perderam, tem algum problema, né? Pois todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos ligados à fonte criadora e merecemos a harmonia da vida. E alguma coisa que provoca isso não está em harmonia com a vida, né? E qual que é a noção aqui? Noção esta que vai desaparecer com a evolução da humanidade. É a noção de que para eu vencer, o outro tem que perder. Pois a matéria é assim. Se eu tenho essa garrafa de água, vocês não a têm. Se não tivesse mais água nenhuma disponível para vocês beberem, todos iriam passar sede se eu não compartilhasse da minha garrafa de água. Isso é o limite da materialidade. Quando um tem, o outro não tem. Quando um vence, o outro perde. Essa noção é falsa, pois a vida e as leis divinas não são um jogo em que um vence e o outro perde. As leis de nosso Pai são estruturas de harmonia que garantem o bem de todos. Todos vencem, todos encontram paz e felicidade. Qualquer elemento da vida que seja diferente disso ainda não se alinhou com Deus. A nossa sociedade, a nossa humanidade claramente está em desalinho, não é?
pois aqui quando um vence, o outro perde. Não é assim? E quando nós encarnamos, lidando com esse problema da matéria desde o princípio, né? Lembrando lá quando estávamos no primitivismo da vida na selva, quando eu tinha um alimento, passado ali 15 dias sem comer, consegui aquele alimento. E aí, alguém que não é da minha tribo, talvez estivesse com 20 dias sem comer. E eu falo, não, mas eu preciso comer, porque eu posso ficar mais outros 15 sem ter o alimento. Então eu não vou compartilhar, eu vou ficar com ele para mim. E assim nasce uma estrutura psíquica chamada egoísmo. Egoísmo não está na lei divina. É uma resposta do espírito imortal a dificuldades que ele encontrou na vida material. Uma resposta que atendeu, não é? Mais ou menos. Pois aí ele falou assim, ele se sentiu muito bem, falou, não, eu não vou compartilhar porque eu terei fome, então eu vou comer e dividir com os meus. O bem que é para mim e para os meus é egoísmo. Se o bem para mim implica um mal para o outro, é egoísmo. Não está na harmonia da vida. É um problema, não é? Pois tudo na nossa humanidade é assim. De fato é. Por quê? Porque os espíritos que construíram as instituições da Terra de provas e expiações são espíritos egoístas, que não conseguiram ainda resolver o problema do egoísmo e olhar além dele. Parece muito difícil, né? Porque de fato eu tenho fome e o alimento que me nutre, se eu dividir ele demais, vai sobrar tão pouco que eu vou continuar com fome todo mundo, né? E você fala, mas como é que resolve isso? E é aí que entra o Espírito, que está pronto. É na vida espiritual, ou melhor, nas forças espirituais que se encontra a resposta para o egoísmo. A resposta para essa dificuldade de ter que vencer e o outro perder. Lembra quando Jesus estava fazendo prédicas e Jesus era extraordinário, né? Ele tinha uma aura que era uma projeção do seu campo mental, todos nós temos, mas a aura de Jesus tomava quilômetros de distância, de forma que as pessoas se aproximando daquele nível ali, elas já começavam a sentir diferentes, é como se estivessem envolvidas diretamente pelo pensamento do Cristo. Muitas pessoas relatavam que começavam a sentir cheiros, sobretudo o odor de jasmim, né, que é uma flor, só de se aproximar de Jesus, de alguns quilômetros. E aquilo era extraordinário de fato, e provocou muitas mudanças em todos os que tiveram a oportunidade de encontrar com ele. E quando ele falava, ele atraía essas multidões. Ninguém queria se afastar da aura de Jesus, não é? Não se sentia dor, não se sentia fome, não se sentia sede. É tão plenitude daquele homem. Só que aí, indo, né, nas prédicas, e Jesus falava andando, ia pregando, viajando, certo momento vai uma turba muito grande até uma localidade distante das vilas. E aí Jesus faz as prédicas, encerra aquilo, e aquele pessoal tinha que retornar a seus afazeres de fato, só que estava longe para eles voltarem, já era tarde, e aí havia ali um problema, não é? Um problema de quê? Do corpo físico, que sim tem sede e sim tem fome. E aí Jesus vê a fome física daqueles corpos, e vai questionar os seus discípulos, mas o que nós temos aqui? E aí eles vão dizer, não, mestre, tem 2 peixes e 4 ou 5 pães. Não sei quem falou, mas ele deve ter falado segurando, assim, falou assim, você não fala nada, isso aqui é para nós, então nós vamos ficar com fome. E aí Jesus pediu que lhe dessem o peixe e os pães. E da mão de Jesus ele foi dividindo aquilo. Todos se alimentaram, sentiram-se plenamente saciados, e ali ainda sobrou vários cestos de pães e peixes que não foram consumidos, porque todos já estavam saciados. Jesus usou do quê? Recursos espirituais para alimentar.
Recursos que só tem o espírito que ama, pois o espírito que não ama, ele vai usar os recursos para construir a desarmonia, não é? Então Deus não dá. Só que Jesus amava incondicionalmente, então ele tinha esses recursos. Então a chave do problema do egoísmo, ela começa a ser solucionada quando nós damos um voto de confiança a Deus. Dizemos assim: Senhor, eu vou abrir mão dessa água para que os outros que têm mais sede tomem dela. E vou confiar em você. E as forças divinas vão se mobilizar para que água para mim, se eu precisar, venha. Para que alimento para mim venha. Se naquele dia não tiver, pelo menos não terei sede física, o corpo vai dar um jeito. E assim vamos caminhando. Só que para chegarmos nesse ponto, você precisa desafiar o seu próprio medo. O medo da escassez, o medo de ficar sem, o medo de perder. Para ver algo que não está sendo visto com os olhos físicos, que são as forças espirituais. É muito difícil. Por isso Jesus, quando dialogava com João Evangelista, no mundo espiritual, nas proximidades do século XVIII, não é? Eles dialogavam e Jesus questiona João como andava a igreja dele, do Cristo na terra, do cristianismo. E aí João faz lá o relato, não? Ele não deu um bom relato, porque de fato não estávamos muito bem, a igreja do Cristo, as que tinham, estávamos bem complicados. E aí eles conversam sobre a situação do cristianismo, e João, assim, até meio pessimista, falou: olha, mestre, não vai lá aquelas coisas, estão com problema, que o povo está brigando, não é? Eles estão entrando em conflito, então aquela confusão. Aí Jesus diz assim para ele: João, o problema da luta das ideias e dos símbolos não me impressiona tanto, pois eu também precisei usar de símbolos nas minhas parábolas, e também os meus discípulos primeiros tiveram conflitos de ideias. Não é esse o maior problema. Aí Jesus vai dizer para João qual era o problema do cristianismo. Ele vai dizer assim: o que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. O problema da igreja do Cristo, dos cristãos, não era o conflito de ideias, ou de símbolos, ou de dogmas, ou para lá para cá. Era o apego às paixões e aos prazeres fugitivos do mundo. Medo de ficar com fome, com sede. O medo de ficar desabrigado. Medo de não ter pessoas ao seu redor. Medo de ser esquecido. Medos e mais medos, que nos fazem apegar à vida material, pois não conseguimos ver outra. E de fato foi isso, né? Se você for consultar naquela época um padre, um clérigo, você vai encontrá-lo uma basílica suntuosa, cercado de funcionários, não é? Todos muito bem vestidos, alimentados, cuidados. E você for à porta daquelas basílicas, vai ver outros tantos ali jogados, pedindo pão, com fome. A mesma fome dos padres que estavam saciados, eles tinham e continuavam tendo. E era esse o estado do cristianismo. Vocês entendem o problema que nós vivemos? Todos nós. Pois quando os Espíritos falam assim: não, é necessário ser caridoso, é necessário ser bom, é necessário perdoar, e faz todo aquele rosário das orientações do Cristo, todos nós achamos lindo, porque de fato é. Só que quando você vai aplicar, você encontra com qual problema? O da materialidade, a carne fraca. O seu corpo vai pesar e você não vai conseguir lidar com aquele peso. Não é assim o problema? É. E aí nós vamos construindo essas ideias de que o Evangelho e as forças do Cristo, para vencer, precisavam usar dos poderes do mundo. Hoje ainda a gente acha, não é? Muitas pessoas não, embora achem lindo, não dão aplicação ao perdão, à indulgência, à caridade, pois acham que isso não tem muita efetividade. Não é? Isso não vai funcionar. As pessoas aqui passam uma por cima das outras. Se você for muito humilde, eles vão passar por cima de você, vão te enganar, e aquela coisa, não é mesmo?
E aí ficamos como estamos, né? Aguardando alguma coisa acontecer. Só que quando Jesus agiu, meus amigos, e a vida dele nos mostra isso, ele não usou de nenhum poder do mundo, de nenhum recurso da matéria para a pregação e a vivência do seu evangelho. Ele só recebeu um corpo físico para estar junto de nós. E de bens materiais ele tinha apenas uma veste, tecida por sua mãe sem costuras, que era a única que ele usava. Nada mais. E assim Jesus cruzou uma encarnação inteira, até o final, fiel a Deus. Ele tinha a bênção do trabalho, tinha a bênção do lar, mas tudo aquilo era uso transitório. Ele não se apegava a nada, pois confiava, acima de tudo, em Deus, que cuida de todos. E assim ele caminhou até o final e completou a sua missão e nos mostrou que é possível sim ao Espírito passar pela terra, não no sentido de não usar nada de recursos materiais, porque Jesus usou, mas sem a necessidade de se apegar a eles, como se eles fossem a última âncora de salvação do Espírito. Percebe? É uma nuance apenas que cada um precisa refletir. Será que eu uso dos recursos da matéria ou os recursos da matéria me usam? Será que o meu espírito possui a riqueza ou é possuído pela riqueza? Percebe? É o que nós precisamos responder. Pois a carne fraca é quando você inverte a ordem dos fatores e coloca o espírito abaixo e a matéria acima. E aí o espírito se desorienta. Pois a força vem dele, não do corpo. A força moral está no espírito, meus amigos. É o espírito que é capaz de renunciar. É o espírito que tem fé. É o espírito que confia. É o espírito quem ama. Não é o espírito encarnado com um monte de dinheiro, com um monte de poder, com um monte de coisa. É o espírito. Então, se tiver o dinheiro, ele consegue amar. Se não tiver, ele consegue amar também, porque vem do espírito, não do dinheiro. Se tiver a saúde, ele consegue ser útil. Se não tiver, ele consegue também, pois vem do espírito e não do corpo, que às vezes adoece. É difícil achar isso, né? Recentemente eu tive Covid, né? Eu estou fazendo um esforço muito grande aqui para não tossir, né? Porque ele foi embora e deixou a tosse. Covid de fim de festa, né? Porque o negócio já foi, e aí no final você fala assim, agora sou eu. E aí quando você está com aqueles sintomas, e você tenta respirar e tosse, é muito difícil fazer uma prece, é muito difícil ficar positivo, não é? Fala, não, vamos fazer alguma coisa aqui, não, vamos ficar deitado já que não dá para fazer. É difícil, você desanima. Aí eu fiquei pensando, nossa, como nós somos frágeis, né? Qualquer desajuste orgânico joga a nossa fé lá no chão. Joga nosso bom ânimo lá no chão. Por quê? Porque temos confiado mais nos poderes da matéria do que nos poderes do Espírito. É necessário construir essa confiança. Para a hora que você for chamado a dar o testemunho da doença, você vai. Mas não perde o ânimo, que é do Espírito, não é do corpo. Não perde a alegria, que é do Espírito, não é do corpo. Não perde a fé. Não perde a capacidade de amar, que é tudo do Espírito. Percebe? E, no entanto, eu me vi que perdi tudo. Eu já estava com a pá virada, né? E falei, olha, você vai embora, né? E o serviço se acumulando, e o povo mandando mensagem, e eu tentando responder com a cabeça doendo, aquela coisa. E é a fragilidade. No entanto, meus amigos, eu falando tudo isso, vocês estão pensando assim, é muito extraordinário, mas estamos com o jogo empatado, né? Porque não vi como resolver. E de fato eu não tenho a solução clara para vocês, não. Só mostro-lhes que é essa a grande questão evolutiva do nível em que nos encontramos. Superar esse limite. Se nós avançarmos um pouco no tempo evolutivo, 200 anos,
e vamos chegar na terra regenerada. Na terra regenerada, os corpos não adoecem mais. Aí você fala, graças a Deus, aquela tendinite foi embora, não volta, né? A bursite, a gastrite, todas as ites saíram do dicionário, não é? Não adoece mais. Os corpos têm menos fome, menos necessidades de alimento em geral. São mais leves, mais fáceis de cuidar. Vivem muito mais, não envelhecem como os nossos. Têm uma amplitude de ação melhor. Têm uma capacidade mental superior, uma capacidade artística superior. Tudo é superior. Você fala, que bênção, então vamos até lá, né? Só que se hoje eu tiver esse corpo, com o espírito que eu tenho, o que vocês acham que a gente ia fazer? Se nós tivéssemos um corpo que não adoecesse, que não envelhecesse, que não inflamasse, um pensamento acelerado, rápido, uma capacidade de fazer análises muito rápida, o que vocês acham que nós estaríamos fazendo? O bem para todos? Não. Nós estaríamos usando esses recursos para atender às necessidades que julgamos reais. E pela ótica do egoísmo, estaríamos talvez ferindo muitos corações. Percebe? Por que nós na Terra não temos ainda um corpo que não adoece? Porque a doença do corpo físico para nós hoje é apenas alerta da consciência, na maioria das vezes, dizendo, está errado. Esse comportamento não está certo, esse jeito de lidar com seus familiares não está certo, esse jeito de conduzir a vida não está certo, essa falta de paciência não está certa. E aí o corpo acusa, porque você mesmo está desatento, você não está querendo saber do seu espírito. Percebe o problema? Aí a gente tem corpos quebrados. Vocês sabiam que cada doença, ela tem uma causa espiritual? Até a Covid que eu tive, se fala, eu não concordo, porque o vírus é material. Não é? Mas nós estamos em 2022, o vírus começou a circular no início de 2020. Aí eu passei 3 anos e não pude parar de trabalhar, sempre em contato com as pessoas, e não tive a Covid. E aí agora eu tive. Você fala, depois das vacinas. Então deve ter alguma outra causa, não é? Espiritual. O corpo abriu brecha no sistema imunológico, uma causa espiritual, e o vírus infeccionou. Simples. Não. Praticamente todas as doenças estão relacionadas ao espírito mortal. Até as infecciosas. São sinalizações, são avisos, são alertas, são mostras do que precisa ser feito. O espírito, por exemplo, meus amigos, que construiu a paciência, não tem gastrite, não tem problema no estômago, não precisa de omeprazol. O espírito acelerado, irritadiço, inquieto, não é? Estraga o estômago. Por quê? O que está estragando? É o espírito. É como se a lei estivesse dizendo assim, olha, essa estrutura psíquica aqui da irritação não está em harmonia com Deus. Deus tem melhores possibilidades. Aí o que acontece? Você vive às vezes irritado anos e o estômago está funcionando muito bem. E você não percebeu que a irritação não é boa para você e nem para os outros que estão convivendo com você. E você seguiu naquela mesma frequência. Aí de repente, estraga o estômago. Só que às vezes ele estraga nessa vida e a irritação veio das outras. Aí você chega com aquilo estragado, você fala, oh meu Deus, né? Todo mundo comendo lá, e você pensando, eu tomei o remédio, já faz 20 minutos, 30 minutos. Né? Aí você come junto com o remédio, aí desregula, não é? Não, tem que esperar, e fica calculando. Está mostrando para você, aquieta o coração, construa a paciência. Construiu a paciência? Talvez nessa encarnação o seu estômago vai continuar estragado, mas na próxima, com o corpo novinho, ele não vai estragar de novo, porque agora você já é paciente. Percebe?
E assim, meus amigos, nós podemos refletir sobre várias questões do espírito. Mágoas, por exemplo, remorsos muito grandes, costumam provocar cânceres, né, em variados pontos, dessa ou de outra vida. Não estamos a nos culpabilizar pela doença, não é nesse sentido. Mas para mostrar que ela está acompanhando-nos na jornada evolutiva. Pois é muito pior ter uma mágoa do que ter um câncer. Para Deus é muito pior você odiar alguém com todas as forças da sua alma do que ter um câncer, muito pior. Então, Ele vai lá, as forças da vida em desarmonia, desarmonizam o corpo. E aí você vai precisar passar por um tratamento. Percebe? Quando nós cruzamos esse nível, avançamos para um determinado patamar de fraternidade, em que o egoísmo não desapareceu, mas ele está sob controle. Quando você já consegue controlar o orgulho, consegue controlar a vaidade para não sobrepor os outros, quando você já consegue colaborar com os outros, consegue ser paciente com a vida, ser simples na vida material, não ter a necessidade de se apegar a um monte de coisas com medo da escassez, quando o seu espírito alcança esse patamar, Deus te coloca no mundo regenerado e te dá um corpo que não adoece. Porque você já está preparado. Percebe? Essa é a questão. E aí, se você estiver lá com o corpo que não adoece, mas ainda está com algumas imperfeições, mas se começar a ficar desatento, começar a não olhar para elas, começar a ignorar e deixar os problemas seguirem, aí você volta. Porque o mundo de regeneração é muito mais fácil você perder a oportunidade de estar nele do que perder a oportunidade de estar no mundo de provas e expiações, vamos dizer os espíritos. Então veja que toda a jornada, todas as leis, elas operam para que o espírito eleve, para que o espírito se aprimore, ao custo de vários e vários corpos que nós usamos. Essa é a preferência da vida. Porque o que é imortal é o espírito, é nele que se constrói a evolução. Todo o Evangelho, meus amigos, é para o espírito alcançar perfeição moral, não é para o corpo. É por isso que quando Jesus estava encarnado, ele não foi filho do imperador romano. Ele não teve na sua família pessoas da alta elite. Ele não tinha entre os seus discípulos membros do alto intelecto, da alta classe religiosa. Por quê? Porque Jesus veio para mostrar a riqueza do Espírito. E para isso ele usou da pobreza da matéria. Por que será? E aí nós temos um diálogo de Jesus com Mateus, ou Levi, não é? É o que escreveu o Evangelho. E Mateus, ele era publicano, naturalmente letrado, estudado, ele tinha uma vida mais confortável do ponto de vista material, em relação aos outros discípulos que eram pescadores, trabalhadores da vida agrária. Então, certa vez, Mateus recebe a visita de algumas pessoas que, muito interessadas nas pregações de Jesus, né, em colaborar com o Evangelho, estavam muito animadas com o que Jesus falava, né, procuraram Mateus perguntando a ele o que eles poderiam fazer para contribuir com o Evangelho, com o reino de Deus, né? E aí Levi dá aquela olhada assim, ele já conhecia as figuras, né? Aldeia, você conhece todo mundo, pequenas cidades. E aí ele vê um e fala assim, um era aleijado, tinha um limite físico. O outro havia sido excluído da família sob pesadas acusações. E o outro era um pobre, mais pobre, não tinha nada. Ele olhou para aquele povo assim e começa a falar, olha, mas fulano, o que você tem a oferecer? Você é isso, você... E ele começou a acusar. Então vocês vejam, meus amigos, que nós não estamos muito distantes dos discípulos, né? E ele começou a falar, não, você não tem nada a oferecer, você está aleijado, você nem anda. E você, acusaram você de umas coisas lá, como é que você vai contribuir com a vitória do bem? E o outro que não tinha nada, ele mandou todo mundo embora. A alegria que eles tinham foram embora, porque Mateus jogou aquele banho de água fria, aquele balde, né? E aí depois Jesus chega, né?
E Jesus sabe tudo que acontece antes e depois. E aí, quando ele encontrou Mateus, ele já captou ali, e o próprio Mateus começou a contar do caso. E aí ele relata, né? Ainda veio um pessoal aqui hoje, né? Tal, contou. E aí, depois dele ter contado, eles vão ter esse diálogo. Porque Jesus questiona ele, falando: mas não é assim, Mateus. Não tem ouvido as minhas prédicas? E aí Mateus vai dizer assim: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Para Jesus. Ele nem deu uma de politicamente correto. Ele falou: isso aqui, esse povo não faz nada, mestre. O senhor me ajuda também, né? Senão nós... E aí ele falou assim: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados, na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Já observaste, Levi, algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto de sua vitória material? Veja o que Jesus falou para ele. Nas derrotas da sorte, vencidos pelo mundo, o Espírito, o encarnado, valoriza melhor as coisas divinas, entende melhor a lei divina. É por isso que Jesus escolheu os discípulos que escolheu. Viveu na província da Galileia, que era a mais periférica de toda a Palestina. Porque ele não estava procurando vencedores do mundo. Por quê? Porque quando ele encontrou com eles, os vencedores do mundo estavam preocupados com o quê? Em continuar vencendo. Então você encontra uma pessoa extremamente rica, que vê na riqueza dela a vitória, e você vai ver que aquela pessoa só está preocupada em aumentar a riqueza dela, possuída pelo ouro que está. Você vê uma pessoa em plena saúde, em plena beleza, que vê na vaidade a vitória, e você vai ver que aquela pessoa só está ocupada em preservar a saúde exterior do corpo, preservar a forma, preservar a beleza, nada mais. Não é assim? Você vê alguém que usa dos poderes humanos, dirige, domina, controla, e vê naquilo a vitória, a ocupação mental dele é subir ainda mais poder, mais influência. Não abre espaço para as leis divinas. Entendem o problema? É igual quando chega no final do ano, não é? Todos fazem aquela promessa assim para Jesus: mestre, ó, eu vou jogar na Mega Sena da virada, e se o senhor puder, eu quero ganhar sozinho. Não assim porque assim, seja egoísta, mas é porque eu vou administrar melhor, né? E aí o senhor me ajuda aqui com os números, eu vou ganhar sozinho, e aí eu vou estabelecer uma obra de caridade maior que a Mansão do Caminho, eu vou abrir aqui hospitais e aquela coisa toda, e você faz aquela promessa para Jesus de passar os números, né? Claro que você não vai passar para o outro, passa só para vocês, não tem que dividir o prêmio, porque 500 milhões dividido em 10 é só 50 milhões não compra nada. Aí você fala isso com Jesus, e aqui o que acontece? Nada. Ele não vai te passar os números, porque se você ganhasse na Mega Sena, e faça um parêntese, eu vou jogar, eu não joguei não, mas eu vou jogar. Se você ganhasse na Mega Sena, o que ia acontecer? Você ia sair do seu trabalho, provavelmente ia se mudar de cidade, porque o seu dinheiro ia comprar a cidade toda. O que eu vou ficar fazendo aqui, né? Ia fazer viagens, ia esquecer dos parentes, ia fazer todas as plásticas que a medicina tiver disponível para você ficar mais belo, não é? E ia. Aí depois você fala: nossa, mas tinha que construir um hospital. Ah, mas hospital? Eu vou fazer uma doação aqui de uns R$1.000 para comprar uma cesta básica. E esqueceria. Pode até construir um hospital, pode até fazer uma obra assistencial, mas não teria estrutura moral para manter, pois uma obra não se constrói com dinheiro, se constrói com pessoas. E para lidar com pessoas você precisa de virtude,
não de dinheiro, então não ia dar certo. Aí Jesus não passa o número para ninguém, né? Mas nós jogamos ainda assim, não é mesmo? E vamos jogar, quem sabe pelo menos a quina. Veja, meus amigos, o problema da vitória no mundo. É por isso que quando a gente vai encarnar, você fala assim: olha, mestre, eu ainda não me considero plenamente paciente. Eu tenho lá umas explosões, de vez em quando eu dou um chute na porta. Então, se o senhor puder mandar uma gastrite eventual, né? Crônica não, eventual, só para me ajudar, eu aceito. E você vai colocando lá: então, mestre, a última vez eu encarnei, mas era lindo demais. Eu era tão lindo que eu só via eu assim. Então, e não foi tão bom, né? Que eu tive alguns inimigos, não é? O pessoal sempre tem inveja. E aí você fala assim: Jesus, então, só dá uma entortadinha no nariz. Ou então empena o olho um para o lado, outro para o outro. Porque senão, se eu for tão belo, eu sei que eu sou tão belo em espírito, eu chegar belo no corpo, é muita beleza. Então, não é? E é assim que a gente faz. Você, quando está encarnando, você escolhe perder no mundo. Pois se você chegar aqui com esquecimento do passado e vencer no mundo, é só subir num precipício e pular de cabeça. Esse será o resultado espiritual. Percebe? É por isso que Jesus, não, nem é Jesus, é o outro que passa o número das mega-senas. É o inimigo, que é uma forma de destruir alguém. Percebe? Mas aí segue a conversa, né? Porque Jesus vai dar mais uma aqui no Levi. Porque Levi não se deu por satisfeito. Ele vai dizer assim: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Então Levi achou que estava com boa intenção. Ele queria que o Evangelho vencesse mais rapidamente entre os poderosos do mundo. E Jesus apenas vai dizer a ele: Levi, quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é Deus. E Deus já venceu. Percebe? Então, aí ele vai seguindo, né, com essa reflexão, mostrando para Levi o problema do poder do mundo vir para a causa do Evangelho. Pois se viesse aqueles exércitos, aquelas falanges lá de combatentes com as suas armas, as suas espadas, aquela coisa toda, o que eles iam fazer com o Evangelho? Iam fazer o que eles fazem, né? Guerra. E venceu a guerra, ia construir palácios, fortunas, e colocar lá o símbolo de Jesus e o Evangelho. E ele falou: mas isso não é bom, porque uma guerra, muitos perdem, muitos sofrem. E Deus não quer isso, Levi. Então Deus não vai usar os poderes do mundo. Percebe? Então Jesus resume o ensinamento dizendo assim: por que ele prefere os vencidos? Ele vai dizer: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. Os vencedores do mundo precisam de nossa misericórdia, porque são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. Porque é muito fácil você se precipitar num abismo quando está vencendo no mundo. E aí o que Jesus fala? Olha, até que a esponja do tempo absorva essas imperfeições e melhore esse espírito, ele ainda não estará preparado para servir a Deus sem fazer guerra. E aí Jesus continua: é imprescindível, pois, atentarmos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações dos vencidos, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor.
e da sabedoria. O vencido no mundo tem a desilusão no seu coração. Ele sente que as vaidades do mundo são muito frágeis para serem buscadas com tanto afinco. E de certa forma se distancia delas, consegue se desligar um pouco delas. Então caminha com mais leveza. É por isso que Francisco Cândido Xavier não pediu fortunas de dinheiro. Ele não tinha mais apego à matéria. Poderia ter fortunas de dinheiro? Poderia. E usar muito bem. Mas aquilo seria um peso tão difícil para ele que ele não quis. Não, esse peso eu não quero, mestre. E ele não precisava mais. Jesus dá fortunas de dinheiro para quem? Para quem está apegado ao dinheiro e precisa desapegar dele. É assim. Porque para você alcançar a virtude, você tem que ter a possibilidade de errar. Se você tiver uma vida só na pobreza, você nunca vai saber se venceu a tentação da riqueza. Você precisa ter a riqueza. Então Jesus dá os patrimônios do mundo para aqueles que ainda são frágeis. E na fragilidade, nas dores, nas dificuldades daquele caminho, ele progride. Francisco Cândido Xavier recebeu muitas heranças. O povo adorava colocar ele nos testamentos. E chegava aquelas heranças, ele distribuía aquilo antes de chegar. Já ia distribuindo. Ele tinha horror àquilo. Por quê? Porque o seu coração estava plenamente em paz. Ele não sentia mais necessidades materiais frívolas como nós temos. E quando vinha aquele tanto dinheiro, ele ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Sem ferir a minha consciência. É muito difícil. É extremamente difícil. Por isso que ele não aceitava. Não aceitava. No passado, talvez, ele já tenha sido um vencido do mundo e escolheu um corpo vencido no mundo também, né? Adoentado, uma vida pobre, difícil, áspera. Sim, porque ele sabia que era mais fácil ele completar a missão dele. Não estamos aqui fazendo culto, meus amigos, a abdicarmos dos confortos da matéria. Não é isso. Mas para mostrarmos que eles podem se tornar muito perigosos se o espírito não soubesse colocar acima deles. Porque o que desenvolve o egoísmo é você estar apegado à matéria, vamos dizer os espíritos. O egoísmo é um vício estritamente relacionado ao apego à matéria. O espírito que desapegou, ele não é mais egoísta. Ele consegue fluir nos caminhos da caridade. Então, ouçamos as palavras de Jesus e percebamos a sua própria vida, que foi a vida de um vencido no mundo. Jesus não era vencedor no mundo. Ele terminou sua encarnação numa cruz, entre ladrões. Ele era o Cristo planetário, poderia ter escolhido qualquer destino. Então, aqui ele escolheu perder no mundo, para mostrar para nós todos que talvez seja melhor perder no mundo do que vencer. Não é que você vai procurar perder no mundo, é que você vai parar de procurar vencer no mundo. É só isso. Não quero mais vencer no mundo, porque isso não faz muita mais diferença. Eu quero vencer no Espírito. Eu quero progredir com as forças do meu Espírito. E é nesse momento de nossa jornada evolutiva em que a gente desilude-se com as vitórias do mundo, que você vai encontrar as vitórias do Espírito. Então não tem uma resposta fácil para esse problema. É o tempo da esponja, né? A esponja do tempo, que vai nos levar até um ponto de experiência que você fala, cansei dessas ilusões. Deve haver algo diferente. E aí você começa a construir algo diferente. E aí a partir daquele dia, você pode ter dinheiro, pode ter beleza, pode ter saúde, pode ter poder, pode ter qualquer coisa. Mas tudo aquilo vai ser instrumento da sua obra mais cara, que é o progresso do seu espírito. Percebe? É por isso que o cristão tem extrema atenção com os recursos do mundo, pois ele compreende os danos incalculáveis que a má administração deles pode causar na consciência.
E é muito pior ter a consciência manchada por qualquer coisa do que perder uma fortuna inteira, do que perder a saúde, do que perder o respeito, o reconhecimento. É muito pior ter a consciência manchada. Vamos lembrar disso, fazer o esforço possível de reconstrução das nossas forças espirituais. E vamos jogar na Mega Sena, naturalmente, porque senão não tem prêmio, né, para a Caixa Econômica Federal pagar. Então você vai falar assim, mestre, eu estou jogando para ele poder pagar o prêmio, então estou ajudando, né? Mas se tiver uma quininha, para mim, a gente dá um jeito, não é? E assim vai caminhando o espírito imortal, com leveza. A vida material, tomada ao pé da letra, ela é extremamente áspera. Se você só fica ali naquele ciclo, é aflição uma depois da outra. Agora, se você olha para ela com o olhar do espírito imortal, sobrevoa a vida material, você não é mais escravo dela. Aquilo tudo fica mais leve. Mas virão outras batalhas mais difíceis no seu coração, contra você mesmo. Que Jesus abençoe vocês, conceda a todos muita paz, muita inspiração nesse próximo ano e ajude-os a avançar. Muita paz, muito obrigado.